Vamos lá, gente, abrindo aqui agora para a segunda parte do nosso vídeo, da nossa aula sobre cobertura espiritual, também chamada de cobertura apostólica, cobertura ministerial, fundamento apostólico. Na live anterior, nós estávamos falando aqui conteúdos relevantes e profundos para você que procura uma cobertura apostólica, para entender como funciona o nosso trabalho também. Se você quiser se colocar debaixo desse posicionamento de cobertura, entrar em contato conosco através das redes sociais. Então, se você está assistindo essa live e não assistiu a anterior, assista a live anterior, isso é fundamental. Ok, gente? Espero que vocês estejam recebendo bastante. Eu já estou aguardando aqui para que o meu mentor, apóstolo Osmarino, entre, para que nós possamos trocar mais um pouco de ideia sobre isso e finalizar a pauta dessa aula de hoje. Tá abrindo aqui já. Prontinho, meu querido. Agora a gente fica menos preocupado e dá para terminar tranquilo. Pode falar. Amém. Então, nós fechamos a pergunta sobre ordenação, né? Mas só para fechar esse contexto aí, esse tema, subtema, a pessoa que está com fome chora. Eu aprendi isso, inclusive, com o meu apóstolo atual, né, que é o meu apóstolo que é o meu terceiro pastor que eu falei, é o apóstolo Zenir. Ele é desse tipo, entendeu? Então, ele é o tipo, ó, estou fazendo isso, quem quiser me segue. Então, inclusive, toda segunda-feira nós estamos tendo reunião, ele faz essa reunião com o pessoal que ele cobre, e a gente faz por videochamada, e tem sido muito bom nesse tempo agora que a gente está vivendo. Mas ele é do tipo exatamente assim, você quer, então você busca. Não tem como o líder ficar chamando o liderado, ou o mestre ficar andando atrás de discípulo. Sim, Porque é o sim. discípulo que vai atrás, né? Porque é aquela velha história, se você busca, se você quer alguma coisa, você corre atrás. É o que a gente faz na vida. Então, dentro dessa visão apostólica é assim. Já no pastorado é diferente, porque o pastor que vai atrás da ovelha, no apostólico não. Na visão apostólica, no processo apostólico, dentro dessa cobertura apostólica, não é o apóstolo que vai atrás, né? É o liderado, a pessoa que está debaixo desse manto. Ele vai atrás, ele quer beber. Né? Eu busco, me dá aí alguma coisa. O que você tem para mim hoje? É assim que funciona. Né? Como você falou. Às vezes a gente está muito ocupado, tanta coisa para cá, para ali. Eu, por exemplo, hoje, aliás, hoje eu estou pastoreando, né? Uma igreja local aqui no Rio de Janeiro. Mas a minha igreja, os meus líderes sabem, já deixei isso muito claro, que eu não sou pastor. Estou preparando alguém. Então, daqui a pouco tempo, não muito, eu irei sair da frente do pastorado. E vou ficar somente no apostólico, ficar somente apostolando, que é o meu chamado. É para que eu fui chamado. Então, eu preciso fazer, Deus me chamou para formar líderes. Então, eu sou um formador de líderes. Eu sou um treinador de águias. Então, eu não posso ficar parado. Aí é que as águias que querem ser treinadas, elas precisam vir a mim. O que eu tenho que fazer é buscar em Deus, me preparar, me capacitar para essa formação. Mas são os filhotes de águias, que têm que buscar. E é nesse aspecto. Agora, você falou sobre o relacionamento verbal. Né? É isso? Bom, antes de eu responder, Fala aí. quero saudar o pastor Mineiro, pastor da Lagoinha aqui de Teresópolis. Acabou de entrar aí, Amém. mandou um abraço para nós. E Que para Deus quem não abençoe, bem-vindo. Um abraço, pastor. E para quem não assistiu a live anterior, gente, só porque eu preciso ser didático nisso, nós já deixamos aqui um conteúdo claro explicando que o apostolado, ele precisa, a cobertura apostólica precisa ter uma relação de definição de propósito com o discípulo,
Então você vai assistir isso na live anterior. E nosso apostolado, o meu pessoal, é de ajudar a você a destravar nos 5 ministérios, a encontrar a sua identidade ministerial, fluir na ativação profética e nos dons espirituais. Falamos também que existe uma diferença entre uma igreja pastoral e uma igreja apostólica. É importante que você assista a live anterior. E agora nós estamos falando dessa live, nessa segunda, sobre o relacionamento entre a cobertura apostólica e a pessoa que é coberta. Então, falamos já sobre um relacionamento de transparência, de você se revelar como quem você é de fato, sem medo, tranquilo. Segundo, da ordenhação, que o apóstolo Osmarino já explicou muito bem. Relacionamento verbal, que já falamos também, que é você falar, bater papo, irmão. Não tem medo, não. Eu ligo para o apóstolo Osmarino, a gente troca ideia, ele liga para mim, eu ligo para ele, a gente conversa. Tem ciclos que a gente conversa mais, tem ciclos que conversa menos, mas isso é importante. E, na medida do possível, e aí vem mais na medida do possível, mesmo que seja uma vez ou outra, sentar à mesa para ter comunhão, partir de pão, toque, imposição de mãos. Não é, apóstolo? Exatamente. Antes de responder isso aqui, de falar um pouquinho sobre isso, sobre esse ponto aqui, a função de um apóstolo é ativar. É ativar. Ativar, você só ativa aquilo que está desativado ou que está adormecido, né? O que está dormindo, que está inoperante. Então, a função apostólica é ativar. E às vezes as pessoas falam, mas o que é ativação? Ativar o que não está funcionando. Então, este manto apostólico, ele é um manto ativador, né? Porque por onde ele passa, eu estou lendo, fazendo estudos minuciosos sobre o livro de Atos, nesse tempo agora, estou estudando a Bíblia nesse tempo de isolamento, tudo, estou estudando diariamente, e eu estou fazendo um estudo minucioso do livro de Atos. E eu começo a perceber que por onde os apóstolos passam, eles ativam. Ativam a igreja, ativam os irmãos, ativam ministérios. Hoje eu estava até lendo, quando Silas, ele para entrar na vida do Paulo, é uma coisa interessante, porque Silas não fazia parte da equipe. Silas foi apenas, chegou lá e foi fazer uma visita, foi junto com Barnabé e outros, e quando chegaram com Paulo e Barnabé, aliás, foi com outros irmãos da Judéia, até com um Judas chamado Judas, não sei o que lá, o nome, esqueci agora. Mas chegou junto e o cara disse, quando viu Paulo, falou assim para o outro, falou, volta que eu vou ficar com Paulo. Eu vou ficar aqui, porque eu sei que aqui Deus está dando outro esquema aqui. E se tornou companheiro de Paulo. Porque quando Barnabé escolheu João Marcos para irem para a Ásia, para outro lugar, para a Europa, sei lá para onde, o Silas disse, eu vou ficar com Paulo. E Paulo disse, escolheu o Silas, eu quero você comigo. E mais na frente, Paulo visita uma cidade e encontra lá o Timóteo. Quando ele vê o Timóteo, eu falei, cara, esse é o garoto. Começou a ouvir bons testemunhos em todo lugar, falou, eu quero você para minha equipe. Então, é muito legal essas coisas. E ativou esses homens. Então, um apóstolo é um ativador de grandes líderes. Às vezes as pessoas não querem entender isso. Tem grandes líderes tremendos, muitas vezes, que estão, parados, estão inativos, porque não passou um manto apostólico na vida do sujeito. E eu creio piamente que esse tempo é um tempo de ativação. Deus está fazendo coisas maravilhosas, com grandes líderes que verdadeiramente são águias, mas que estão parados, estão aí, precisam desse manto, dessa ativação na sua vida. Mas esse ponto do relacionamento, do sentar à mesa, da imposição de mãos, ele é fundamental. Não tem como você entrar debaixo de uma cobertura apostólica, de um relacionamento, de um casamento, de uma aliança, daquilo que estamos falando, sem ter comunhão, sem ter um momento desse. A gente já teve, várias vezes. Eu já fui em Teresópolis, aliás, já fiquei na sua casa um dia, você fez uma coisa comigo, era meu aniversário de casamento. Fui para Teresópolis,
o apóstolo Ricardo Ribeiro pegou a chave, disse, ó, você vai ficar aqui na minha casa. Aqui, a chave da minha casa, vocês vão ficar aqui. Nós estamos indo para o Rio de Janeiro, para a casa do meu sogro. Aquilo me marcou profundamente. É muito difícil encontrar relacionamentos a esse ponto. Então, estou trazendo algo que as pessoas não conhecem, que é de bastidores. Mas eu fui visitá-lo, é meu aniversário de casamento com minha esposa, fomos visitar a cidade e tudo, aí você fez isso. Quer dizer, ainda me deu uma oferta naquele dia. Foi no banco para vocês comerem aqui, ficarem aqui na minha casa, dormir no meu quarto, na minha cama, me abençoar. Eu não tinha como dizer não. Fui tão carinhoso, quando percebi, já estava entrando no carro e descendo para o Rio. Falei, meu Deus, e agora vamos ficar aqui, vamos ficar uns 2 dias, 3 dias, não sei quanto foi o tempo. Mas é isso que é importante. Essa questão do relacionamento. Tem que haver. Esse negócio de cobertura, eu vou contar só um episódio aqui. Um líder me procurou e falou que a cobertura dele, a pessoa que cobria a vida dele, eram muitos líderes que procuravam a cobertura, então ele não podia dar essa cobertura pessoal, então ele colocou outros debaixo do comando dele para cobrir esses líderes. Só que era no nome dele, em nome dele. Então, depois de muito tempo, ele disse, olha, eu não estou me sentindo bem nisso. Eu gosto de relacionamento. Foi uma coisa meio estranha, meio esquisita, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Esse relacionamento de cobertura, ela precisa ser com toque, ela precisa ser de comunhão. Nós precisamos, eu sei que é difícil. Eu tenho pessoa do sul, tem pessoa do norte, tem pessoa de vários lugares. Então é difícil, pessoa de Mato Grosso. É difícil você estar nesses lugares. Você tem um ministério, mas pelo menos ter acesso ao seu telefone, ao seu WhatsApp, a uma chamada de vídeo, a estar disponível qualquer hora, quando pedir uma orientação, você atender a ligação, porque às vezes tem gente que está debaixo de cobertura de fulano que não tem nem o telefone pessoal da pessoa. É difícil. Não tem, é verdade, é verdade. Então, isso não é uma coisa muito saudável. Eu não entendo isso como uma cobertura apostólica. Não, entende? Isso é fake news. Uma paternidade. Pois é, isso é fake news. Eu chamo de outra coisa, eu chamo de relacionamento pirata. Agora, cobertura pirata. Assim, gente, foi falado isso nas lives anteriores, nós já tocamos nisso, que as pessoas procuram cobertura espiritual por causa de título, de nome. Ah, que eu quero ser 12 de primeira geração do fulano. Ah, que eu quero aparecer na foto com Beltrano. Ah, esquece isso, não. Você precisa de ter isso aqui que eu tenho com o apóstolo Osmarino. Ó. Relacionamento real, amizade real, transparência. Outra coisa, palavra final, antes da gente entrar na questão da honra, que vai ser para finalizar tudo, a palavra final, confronto, irmão, porque tem que ter. Você tem que ter alguém que você pode... Olha, se o apóstolo Armarino fala, eu calo a boca. Porque eu entendo, eu preciso entender que no momento em que eu me coloco debaixo da cobertura apostólica dele, ele é a voz de Deus na minha vida. Deus vai honrar isso. O que ele falar, eu preciso crer. Deus falou, porque Deus ele é fiel ao relacionamento de cobertura. Faz sentido isso, apóstolo? Sim, com certeza. Agora, deixa eu te falar uma coisinha antes, explicar isso, mas dentro desse contexto também, é que, às vezes, eu vejo isso, não estou falando de uma coisa, sabe, supostamente, mas estou falando de algo que eu percebo isso, eu vejo isso. Que às vezes o apóstolo, por estar sobre alguém, por se achar acima, então às vezes o cara tem uma palavra dura, você falou do confronto, às vezes tem uma palavra que ao invés de curar, fere. Mas eu gosto muito de uma frase do Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, um grande professor,
ele diz o seguinte, elogie em público e corrija no particular. Confronte sem ofender, discipline sem humilhar. Isso é muito importante para um grande líder, né? Um grande líder. Então você não pode destruir a vida de uma pessoa porque você acha tá bem. Então tem líder que se coloca nessa posição, né? Ao invés de, quando confronta, não confronta para uma cura, confronta para uma humilhação. Isso não é saudável, não é bênção. Mas se o apóstolo entende que um liderado seu, um discípulo seu, está falhando, chama no particular, irmão, estou vendo isso. Eu sempre, o meu apóstolo me confronta. Estou falando do cara que me confronta, de vez em quando. Mas ele me chama e diz, eu estou vendo isso na sua vida. É verdade? Eu estou enganado ou isso procede? Entendeu? E eu vou lá, se eu vou dar uma desculpa, ele já sabe, fala, você não está sendo sincero. Eu lembro que uma vez aqui no nosso templo, eu estava num culto, ele veio ministrar aqui numa conferência, veio trazer um seminário, começou a pregar, e eu estava no meu notebook aqui, na hora do louvor, mas eu não estava fazendo muita coisa, eu estava fazendo algo importante, sei lá, vendo alguma coisa que era importante. Ele pregou, fez tudo. Depois, no discipulado particular, ele me chamou e falou, ó, eu percebi que durante o louvor, na adoração, você estava no seu notebook lá, mexendo em alguma coisa lá. Eu fiquei só de olho em você. Ele falou, rapaz, você é o primeiro a adorar, você é o exemplo da igreja. Entende? Eu estou falando isso porque, para você entender o nível de relacionamento e de discipulado que a gente tem. Ele disse, você é o primeiro, a igreja se espelha em você, irmão. E é verdade. E ele tem uma igreja de 1000 discípulos. Então você chega lá, você vê que ele é o primeiro. Ele é o primeiro em tudo. Você vê ele lá na frente de tudo. Então você vê o quanto isso é importante nessa questão do confronto. Mas o confronto é necessário. O apóstolo é o dever dele. E não existe crescimento sem confronto. É muito importante que as pessoas saibam. Não existe tratamento de caráter sem confronto. E um apóstolo precisa estar preparado até para isso. Porque um apóstolo é o cara que quebra paradigmas. Porque às vezes o comportamento do mentoriado, do discípulo, é em função do comportamento que ele tem, da educação espiritual que ele teve, das heranças espirituais que ele teve, né? Das crenças religiosas que ele teve, dos hábitos que ele adquiriu. Então, às vezes, ele nem sabe que determinado comportamento traz, de certa forma, um desagravo para a sua imagem como líder. Né? Então, o apóstolo é aquele que está lá, porque ele é um treinador de líderes. Não existe treinamento de líder. Se alguém quiser ser um líder treinado, não existe treinamento de líder, sabe, do cafezinho, na aguinha, na sombra, na água fresca. É aquele filme lá do... não existe. Às vezes o tratamento é que nem lá o Tropa de Elite. Pede para sair, amigo. Pede para sair. Pede para sair. Como diz a apóstola Verbênia, ela já começou a live dizendo assim, ó, o papo aqui é de apostólico e profeta, quem não tiver estrutura já pode sair agora, porque o papo apostólico e profético não é para ovelha, é para águia. Agora, isso aí, é que eu falo. É assim, uma coisa importante. Você que é apóstolo, você que é mentor, você precisa aprender a confrontar dessa maneira que o apóstolo Osmarino falou, com amor, com sabedoria, nos bastidores, um confronto que edifica. Legal. Agora, na qualidade de discípulo, nós precisamos aprender a ser confrontado, gente. Eu falo porque eu demorei e ainda estou aprendendo. Mas antes era muito mais difícil. Tanto que houve confrontos que eu recebi do apóstolo Osmarino que eu demorei 4 anos para tomar uma atitude, para aprender. Né? Hoje não. Hoje eu me estudei inteligência emocional, estudei análise comportamental, estudei coaching, fiz tratamento com psicólogo,
para amadurecer minha capacidade emocional, porque eu precisava disso, estava destruindo o meu ministério. E confronto para mim hoje é bênção, porque o que é o confronto? O confronto é você ter um cérebro paralelo funcionando ao teu lado, que vê algo que o seu cérebro não vê e traz essa informação para você. A gente precisa entender que o confronto ele é edificante, porque ele agrega valor a informações que você não conseguiu ver. Então, ontem mesmo eu recebi um confronto, né? A apóstola Verbena me chamou e falou assim, olha, cara, eu estou assistindo tuas lives, você tem que ter cuidado com uma coisa. Você está falando com profetas, e o profeta, às vezes, ele fica esperando a onda vir, ele sobe na onda para surfar, e ele começa a entregar o código, e você interrompe. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ter cuidado com isso aqui nas lives, porque eu quero moderar, né? Eu quero ajudar, o raciocínio acaba atrapalhando. Então, confronto é crescimento. E às vezes a gente demora, né? Eu pessoalmente, eu sempre levo um tempo para ruminar o confronto. Às vezes uma semana, às vezes um dia, às vezes um mês. Dependendo do confronto, demora 6 meses. Mas o importante é que tem que gerar algum resultado. Tá? Agora, apóstolo, para a gente chegar na reta final dessa live maravilhosa aqui, essa live, gente, é um manual. É um manual de cobertura apostólica. É uma oportunidade para você que está órfão de uma cobertura, ter essa cobertura. Rapidamente. Precisando... À vontade. Pastor, à vontade. Você falou uma palavra aí que é sobre a orfandade espiritual, né? O órfão espiritual. E esse é um problema, não sei, é importante que se trabalhe esse tema, porque eu vejo que tem muitos pastores, muitos líderes, até apóstolos, que são órfãos, né? Mas são órfãos porque existe tanto trauma, trauma que traz de lá mesmo, da infância, da família, né? E transfere isso para o espiritual. E finda travando o ministério. Ao invés do cara fluir, Sim. ser bênção, de prosperar, ele trava. E todo grande líder, e eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui com a maioria que é apóstolo, pastores, são líderes, um líder precisa estar livre. Ele precisa estar plenamente livre e não ser uma pessoa feridenta, né? Não ser feridento. Porque tem uma palavra que o apóstolo René Terranova fala que eu acho interessante. Ele diz, não perca o seu tempo tentando curar quem decidiu ser doente. E é verdade. Não perca seu tempo tentando curar quem decidiu ser doente. O ministério apostólico é para cura. Temos que entender isso. A cobertura apostólica é para cura. Às vezes, antes de você fluir, de ser ativado no seu verdadeiro manto apostólico, você precisa ser curado primeiro. Curado profundamente e liberto. E depois você flui. Mas vamos lá. Manda ver aí. Nós teremos em breve uma semana inteira de paternidade, porque o assunto é muito profundo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu falo isso de cabeça erguida. Minha mãe está assistindo a aula aí, minha irmã. Eu falo de cabeça erguida. Eu fui curado de orfandade espiritual há 3 anos atrás. Eu sei que existe cura para a orfandade espiritual. Eu fui curado com uma frase, quando o Espírito Santo falou no meu ouvido assim. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como um menino, eu discorria como um menino, eu sentia como um menino. Mas agora eu não sou mais menino, então eu deixo para trás, eu decido deixar para trás as coisas de menino. Então você, no momento que você entende que você não é mais menino, você tem obrigação de deixar para trás os comportamentos, as queixas, as reclamações de menino. Isso é uma decisão tua, Deus não vai fazer por você. E outra coisa, nenhum crente tem direito de ser órfão. Isso não existe. Não existe. Por quê? Porque a Bíblia diz, Pai nosso que está no céu. Ele é pai. Se ele é pai, você não é órfão. O que existe é problemas emocionais, vitimização, coitadismo, manha, infantilidade,
que às vezes vai ser mais fácil você tratar com um psicólogo do que com um pastor, porque na palavra de Deus tem argumento para você tomar posse da paternidade divina. Isso é um assunto que eu falo claramente, porque hoje eu entendo que a igreja fica se arrastando nesse negócio de sou órfão. Pastor, seja meu pai, pastor, porque eu sou órfão. Meu irmão, cresce, meu irmão. O ministério apostólico não é ministério de paternidade de crente, porque você não é órfão. Nosso trabalho não é ser teu pai, não. Nosso trabalho é dizer para você assim, você é adulto e nós queremos te apresentar um Deus adulto que quer ter um relacionamento de adulto. Porque Paulo diz que quando um filho não tem mentalidade de adulto, ele não recebe a herança, ele é tratado como escravo. O ministério apostólico, ele é para destravar a herança. Então você precisa ser adulto curado para receber a herança. Deus quer te dar empresa, Deus quer te dar ministério, Deus quer te dar geografia, Deus quer te dar filho, quer te dar esposa. Então tem que ser adulto. Já soltei isso logo aqui, porque tem uma galera que gosta desse negócio de orfandade e eu fui curado, eu posso falar sobre isso. Mas sabe o que acontece? Rapidamente. Fala, apóstolo. À vontade, à vontade. Que você falou. É que é fácil ver uma pessoa que tem esse problema. O pastor, o líder que tem orfandade no coração, ele nunca fica numa paternidade, debaixo de uma cobertura apostólica. Ele não fica. Ele quebra a aliança toda hora, ele sai, ele fica insatisfeito, fica inconformado, passa para um, passa para outro, achando que o problema está na cobertura, quando não. O problema está na alma, precisa de libertação, precisa de cura. Isso é coisa urgente. E outra coisa, porque se o líder está doente, ele vai passar isso para as pessoas. Né? É o que Jesus falou, ferirei o pastor, dispersarei as ovelhas. Pastor ferido é a pior coisa que tem. Eita. Então, é terrível isso, porque fere todo mundo. Então, o manto apostólico, a unção apostólica, a autoridade apostólica, ela é para curar, abençoar, liderar, comandar, treinar, abençoar pastores, líderes, porque é o pastor quem cuida do rebanho. Até nessa questão da minha cobertura espiritual, desse entendimento que eu tenho, por exemplo, com você e pastora Raíza, eu cubro a vida de vocês. A minha cobertura espiritual, o meu manto pastoral apostólico sobre vocês, ele vai na vida de Ricardo Ribeiro, Raíza, Rafael, Rafaela, da sua família, do seu pessoal. Oro pelas suas finanças, pelo seu trabalho, para que seu ministério expanda. Mas quem está debaixo do teu manto é você quem é a cobertura deles. Isso. É você quem administra sobre eles. Então, eu não tenho essa autonomia, eu não tenho... Isso é outra jurisdição. Eu não entro nessa jurisdição. Né? É sua. Então, a minha obrigação é com você. Pastores, cobertura que... então debaixo do meu ministério, agora eu também tenho autoridade para entrar na igreja e fazer... Não, é isso. Eu cubro o pastor, o líder que me procurou. Sua família, sua vida pessoal. Eu profetizo, todo dia eu oro. Senhor, abençoa as finanças, abençoa a saúde do corpo. Eu declaro a minha proteção espiritual. Então isso é importante a gente entender. Mas vamos lá. Fala aí. Bom, para finalizar, né? Até porque eu já tomei demais seu tempo aí. Eu imagino que algumas pessoas também já têm seus compromissos. Mas vamos finalizar com a quarta chave, que é o princípio da honra. Eu aprendi isso contigo, né? Uma frase que você sempre me disse, nós já temos esse relacionamento aí quase 20 anos, você sempre me disse, a unção que se respeita é a unção que se recebe, Mateus 10:41. Eu gosto de dizer, ultimamente eu tenho dito o seguinte, nós somos herdeiros da unção que honramos. E eu quero falar, apóstolo, abertamente, de dízimo. Porque me perguntaram esses dias, uma pastora me perguntou assim, tem algum pecado eu dizimar na vida do meu apóstolo? Deixar de dizimar na vida da igreja? E eu falei abertamente, olha, eu não vou dar uma aula teológica, nem quero que a nossa live aqui seja teológica, porque tem teologia para isso, gente. Dízimo é para mantimento da casa e mantimento é comida e bebida. Agora, eu respondi para essa pastora, olha, não é pecado, pelo contrário. Você, como pastora, deve dizimar na vida daquele que é fonte de água sobre a sua vida.
Porque a igreja apostólica, ela é uma igreja que tem esse entendimento de honra. Quando você honra o seu apóstolo, o que você vai receber é muito mais do que você honrar uma estrutura, honrar um ar-condicionado, honrar uma cadeira. Então eu tive negligente um tempo na minha vida, apóstolo, com isso, você sabe disso. Eu tive negligente com dízimo, eu fiquei travado. Eu fiz uma live aqui esses dias confessando 3 erros que eu cometi que travaram o meu ministério. Tá aí, tá online aí no YouTube. Mas eu tive negligente um tempo e olha, a minha vida nunca ficou tão ruim durante esses anos que eu fui negligente. Aí eu comecei a dizimar na igreja, não foi a mesma coisa. Aí, quando o Espírito Santo falou assim, você sabe o caminho, já te ensinei isso há mais de 20 anos, e eu voltei a dizimar na sua vida, e hoje eu sou tão cuidadoso que se entrar R$100 na minha conta, eu dizimo na hora 10 na tua conta. E pago taxa, porque se eu transfiro 10, o banco cobra mais 15. Então, chega 10 para você e custa 25 para mim. Mas eu não abro mão. Apóstolo, eu vou te falar uma coisa. Antes de você falar, que é aí que você vai falar à vontade. Eu estou passando uma quarentena sobrenatural. Deus está levantando tudo que eu tenho feito na sua vida como minha cobertura. Deus tem levantado geração para fazer na minha vida. Eu honro um e Deus levanta 10. Isso é tremendo. Porque é bíblico. A Bíblia diz que o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos eles têm visão e eles têm caráter para saber administrar o que é para meu sustento, o que é para transferir para o reino, para a obra. Vamos lá. Então, esse é um assunto que, na verdade, muita gente não entende. Mas eu tenho uma coisa que a minha esposa, amada, sempre fala, e o princípio que ela me ensinou, aprendi com ela. É disse, porque por muito tempo tive gente que dizimava, que ofertava, e parecia que a coisa não fluía. Ela disse, tem sementes que são mortas. Eita. Existem sementes mortas. Aquela semente que não entende, que se acha forçada, que se acha obrigada. Aquela semente que não vai prosperar, porque ela vem com uma fonte, ela sai, a origem de onde ela vem, já vem mal feita, maldita, má vontade. Mais intenções. Mais intenções. Legalismo. Exatamente. Isso. E o Senhor disse, aquele que for voluntário, quando a oferta para a construção do tabernáculo, o Senhor disse, quem for voluntário de coração traga. Foi quando houve uma grande prosperidade, houve até sobra. Entende? Voluntariedade é uma coisa muito... Porque isso tem a ver com generosidade. Todo coração voluntário ele é generoso. E generosidade é diferente de bondade. Bondade é o cara que está com sede e pede um copo de água do outro, o outro vai pegar e dá. Generosidade é diferente. É você chegar e oferecer água para quem nem está com sede. Você toma aqui, eu senti de trazer um copo de água. Nem oferecer, já chega com a garrafa de água e traz para você. Já chega com um negócio de água e traz para você. Entende? Isso é generosidade. E não deixa de ser honra. Só que quando a gente é generoso, o dinheiro, ele entra por uma máquina que funciona, que vai, e um dia volta para você. Isso é muito importante entendermos isso. Agora, ofertar no sacerdote é bíblico. É bíblico. É a primícia, é a honra do sacerdote. Olha o que o pastor Beto está dizendo aqui. Ó. O pastor Beto está dizendo, eu semeei na vida do apóstolo e Deus fez 30 vezes mais em 10 dias. Engraçado que quando ele semeou, eu liberei um decreto, falei assim, Deus vai fazer 10 vezes mais em 20 vezes mais em 10 dias. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, multiplicou por 30. Mas é isso aí. Segue aí. Então, segue aí. Essa é a visão, essa é a ideia. A ideia de Deus, quando nos pede, não é nos tirar, é nos prosperar. As pessoas não entendem isso. Mas Deus nunca nos pede algo para nos deixar miseráveis.
E toda semente, eu aprendi uma coisa com Mike Murdock, ele diz, tudo que sai da sua mão em forma de semente, de semeadura, nunca sairá da sua vida em forma de colheita. E a única voz que o seu futuro conhece é a voz da sua semeadura. Porque se você semeia agora a honra, o princípio, é uma plantação. E toda plantação tem direito à colheita. Você me fala sempre isso. Pois é, eu falo isso para você. Porque é um princípio que é um código. Na verdade, não é princípio, são códigos. É uma lei espiritual. Exatamente. Que precisam, são senhas, códigos são senhas de acesso. As pessoas não entendem isso. Que quando Deus tem um ensino, um princípio, não é apenas um princípio para nos tolir. São códigos, são senhas espirituais. Para você ter acesso a coisas que o mundo físico não vai te dar. O natural não vai te dar. Então Deus, a Bíblia é cheia de códigos, é cheia de senhas. Por esses princípios que às vezes as pessoas não entendem. Esses princípios, eles são senhas. E essas senhas, quando você as digita, você entra na atmosfera do Espírito, nas dispensas celestiais, nos lugares de Deus, que o mundo físico nunca vai te dar. Não adianta. São coisas espirituais. É o que a gente entende, que o pastor aí, você deu 10, o cara recebe 30. Que é isso? São acessos, acessor. Então, eu entendo isso. O dízimo é importante. Se você está debaixo de uma cobertura, é ela que te alimenta. Ela é sacerdócio na sua vida. Então, você tem que entender isso. É obrigação de quem tem um sacerdote sobre a sua vida alimentar o sacerdote. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Por isso que o Senhor diz, porque as pessoas não entendem, para que dízimo? Deus não precisa de dinheiro. Isso é ignorância. A obra dele precisa. E o dízimo era para alimento do sacerdote e daqueles que viviam do templo. Alimento. Então o Senhor abriu mão, ele diz assim, as minhas dízimas, o que me pertence é para os meus sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes representam Deus na nossa vida. É uma voz de Deus, é uma voz É uma voz, divina. é um comando de Deus. É um comando de Deus. Apóstolo, Não é... e não tem a ver com caridade, não. Não, caridade é para quem tem carência. Tem um texto que eu acho fantástico. Salomão foi o homem mais rico que já existiu, gente. Salomão era trilionário. Salomão foi uma... E a Bíblia diz que Deus levantou 12 pessoas, que uma a cada mês entrava na casa de Salomão e abria todos os armários e via o que estava faltando e preenchia. Não faltava nada na casa de Salomão. E ele era rico. Ele não precisava disso. As pessoas não davam para Salomão porque ele precisava. As pessoas davam para Salomão porque elas precisavam da unção da sabedoria apostólica e real que repousava sobre Salomão. Vocês precisam entender. E outra coisa, gente. Aprendam a semear na palavra. Porque quando você semeia numa palavra lançada, essa palavra frutifica em tempo recorde na sua vida. Tem gente que está recebendo essa live aqui, ó, gente, são 26 horas de live agora, nesse momento, e vão ter 400 lives ainda. Porque eu quero ter mais live do que a novela da Rede Globo. Glória a Deus. E do que a Betty a Feia. A Betty a Feia na Netflix tem 483 episódios. Então, nós vamos ter que pelo menos 484 lives, em nome de Jesus. Amém. Aí, glória a Deus. Apóstolo, o pessoal fica sentado em casa, só engordando e dizendo assim, obrigado, apóstolo, por essa palavra, obrigado. Nós precisamos aprender a semear na palavra, irmão. Não Sim, é porque eu estou certeza. pedindo, não. Deus tem me abençoado. Primeiro porque eu tenho uma vida simples, eu pago um aluguel barato, eu moro num lugar barato, eu como barato, eu me visto barato. É a mesma roupa que eu estou usando todo dia para fazer live, eu sou uma pessoa simples. Não é por mim, é para ativar a transferência desses códigos, porque o teu cérebro não guarda, não. Glória Tudo Deus, isso não está aqui, não. Agora, quando você semeia na tua palavra, Deus tira do teu cérebro e coloca na tábua do teu espírito. E a unção é transferida. Exatamente. Manda. É isso aí. Então, essa questão do dízimo, por exemplo, eu faço isso. Meu dízimo vai
para o meu apóstolo. A igreja sabe disso. Meu ministério sabe disso. Fala, ó, meu dízimo não entra no caixa da igreja. Até porque eu aprendi uma coisa com o homem de Deus, você precisa trazer ele aí, busca ele. É o apóstolo Joel, de Volta Redonda, do Projeto Vida. Vou buscar. Tomara que ele queira ser buscado. Ele, Ele quer. gente Acho grande. que mas ele é um homem de Deus. Tem umas palavras fortes. Eu aprendi uma coisa com ele. Uma ministração sobre isso. Ele falou que, ele diz assim, sobre essa questão do dízimo, ele disse, olha, eu não dizimo na minha igreja, porque eu não como o meu próprio dízimo, se eu vivo de tempo integral da igreja. Então, eu não posso comer a minha própria semente. Se você come a sua própria semente, como é que ela vai frutificar na sua vida? De onde virá a tua colheita? Meu Deus. Então, isso é forte. Isso é forte. Então, você não pode comer a tua própria semente. Você pega a sua semente. E a gente pega, então, Romanos 16, 11, aliás, 11 e 16, quando Paulo diz assim, se a raiz for santa, toda a árvore será santa. Se a primícia for santa, toda a massa será santa. Então, quando você pega a sua primícia, você que é pastor, que está debaixo de uma cobertura apostólica, e pega esta sua primícia, eu estou falando do congregado, porque o congregado já está recebendo. Então, se o pastor é de tempo integral, recebe da igreja, cada dízimo e oferta que vai para lá, paga o salário do pastor. Então, de alguma forma, a ovelha já está semeando, já está investindo, né? Honrando o pastor, se ela é fiel no seu dízimo e na sua oferta. E o pastor vai ter seu salário, ter suas contas pagas, obviamente. Nós estamos falando aqui de cobertura, como é o seu caso, seu relacionamento entre você e eu. Você dizima na minha vida. Quase toda semana entra alguma coisa lá. Estou vendo lá, fiz uma transmissão, uma transferência aqui. Glória a Deus. Então, é diferente, porque você entendeu o princípio. Você entendeu. E não foi uma imposição. Eu nunca falei para você sobre isso. Nunca. Te falei alguma vez? Te cobrei alguma vez? Nunca. Isso tem que ser revelado, tem que ser gerado no Espírito. Você entendeu. Aliás, você me ensinou muito sobre o princípio de honra. Você lembra quando você veio aqui, você diz, hoje Deus confirmou que você é minha cobertura. Você fechou comigo. Você lembra como foi? Lembro, foi tremendo. Eu fui pregar na igreja do Apóstolo Osmarino. O nome da igreja do Apóstolo Osmarino é Atos 2. Igreja Apostólica Atos 2. E o nome do meu ministério, durante muitos anos, foi Ministério Apostólico Atos 2. Eu tinha uma página de internet muito famosa, inclusive o site continua lá. Então, eu acho que o apóstolo Osmarino foi outra pastora na época, ficou curiosa, peraí, que é esse cara aí de Atos 2? Deu uma olhada lá e falou, vamos trazer ele para pregar aqui para a gente ver. E eu estava pregando e teve um momento que alguém foi me trazer um copo d'água no altar. E quando eu fui beber a água, eu pregando na igreja do apóstolo Osmarino, eu lembrei de Mateus 10, 41. E eu falei assim, aquele que honra o profeta com pelo menos um copo d'água recebe a unção do profeta. Porque está escrito isso. Nesse momento, o apóstolo Osmarino saiu correndo. Eu pensei, meu Deus do céu, falei alguma besteira. Olha só, o homem com essa cara de apóstolo aí, eu, há 18 anos atrás, novo ainda, inexperiente, ele saiu correndo da igreja. Eu falei alguma besteira. Daqui a pouco ele entra pela igreja, se eu não me engano, com uma garrafa de Coca-Cola. Bem geladinha. E ele bota no púlpito, ele fala assim, se aquele que dá um copo d'água para o profeta recebe a unção do profeta, eu quero te dar a Coca-Cola, porque água é pouco. Naquele momento, quando eu botei a mão na garrafa de Coca-Cola, Deus falou para mim assim, ele é a sua cobertura espiritual, a sua paternidade. Ele tem autoridade para isso, porque ele tem espírito para isso. E aí nós começamos essa relação. É isso aí. Então, é justamente disso que se fala, né? E isso é uma coisa que, como eu te falei, nós falamos aqui, você confirmou. Eu nunca falei disso para você. E não falo disso para ninguém.
vem pedir a cobertura, não falam. Teve um irmão tímido lá do sul que está me procurando e tal, começou a semear na minha vida. Aí eu falei, o que você pretende? Disse, não, eu não tenho nem condição de estar debaixo da sua cobertura, mas Deus falou para me semear na sua vida, então todo mês tem lá um trocadinho. Falei, como é que surgiu isso? Ele disse, não, porque eu entendo que a gente tem que honrar de onde a gente se alimenta. E ele aí me acompanha, isso pelas redes sociais, eu alimento ele. Aí como eu gravo sempre um áudio, mando para o meu pessoal, mando para ele também, então ele fica feliz com isso. Olha como são as coisas, as pessoas, porque isso é um princípio, por isso que eu falo, é um código espiritual. E quando a pessoa acessa isso, ela destrava a sua vida. Então, é importante que você está debaixo de uma cobertura apostólica, semeie na vida do seu apóstolo. Fale com a igreja, porque às vezes o irmão vai dizer, o pastor não dizima na igreja, o apóstolo não está mais dizimando. Olha, eu entendi o princípio. Esse princípio é que vai me destravar e vai destravar. Olha, desde que... Deixa eu contar só um testemunho aqui rapidamente. Vontade, sem pressa. Eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Zenir. Cara, eu amo esse homem de velho. Ele, a família dele. E nós começamos com amizade lá atrás. Ele era diretor de um seminário, me convidou para eu dar aula. Eu fui professor de Novo Testamento, e professor de missões, no seminário que ele dava aula e tal. Ele foi diretor do Seminário Batista do Sul. Então, um cara que tem uma bagagem tremenda. Só que, quando esse homem começou a ministrar sobre minha vida destravou financeiramente em todos os aspectos. Eu estava orando, mas é um homem generoso, é um homem de Deus. Eu estou debaixo de um manto de generosidade e de prosperidade. Eu lembro que uma vez eu estava sem carro, estava numa dificuldade, precisava de carro, meu Deus, preciso de um carro e tal. Aí um dia eu saí com a minha esposa levantou e disse, olha, hoje nós vamos comprar um carro, vamos lá para Intendente Magalhães, lá no Campinho. Aí fomos, entramos em todas as lojas de carro e tal, todo mundo oferecia, tinha propostas indecentes, coisas. Eu falei, mas isso não é de Deus, não pode ser. Aí naquele dia o apóstolo volta de Jerusalém e me ligou. Eu estava meio frustrado, porque não tinha conseguido nada, isso era coisa meio que legal, não conseguia. Proposta para mim como pastor não ficava bem. Falei, então não vou entrar nisso. Aí o apóstolo me ligou e falou assim, como é que estão as coisas aí? Eu falei, tudo bem. Chegando de Jerusalém, orei por vocês e tal. Você já comprou carro? Eu falei, ainda não, porque ele me cobrava muito isso. Você precisa de um carro, precisa de um carro. Você já comprou carro? Eu falei, ainda não. Aí eu contei a história do dia. Ele disse, não compra não, porque tem um carro aqui que é seu. Já até reuni a igreja aqui, meus líderes já entenderam. O que acontece? O pastor está indo para a África, o pastor aqui do meu ministério, está vendendo o carro. Ele quer 10 mil de entrada e tem mais 30 prestações de R$ 420. Você pode assumir essas prestações de 420? Falei, posso. Está dentro do meu orçamento. Quanto à entrada é oferta para você. Já dei a entrada aqui, a igreja já deu, para ele providenciar a documentação dele. Estou levando o carro amanhã aí para você. Aí ele trouxe o carro de Vitória aqui para o Rio de Janeiro, feliz da vida, era um Celtinha, e eu assumi as prestações, as coisas todas, e depois disso, através dele, eu ganhei um carro 0 quilômetro, depois tinha pago outro. Olha, que ele me levou para um congresso lá em Porto Seguro, e ali eu ofertei pela fé R$ 1.000, sem ter. E prometi no meu coração, falei, também eu vou ofertar por ele. A oferta dele eu vou pagar. Não tinha dinheiro. Quero desafiar de R$ 1.000 cada apóstolo. Eu entrei pela fé, falei, quando chegar no Rio, eu vou me virar, vou arrumar esse dinheiro. Aí depois, olha o que acontece. Recebo R$ 10.000 de direitos autorais do ECAD e mais músicas que pessoas, eu sou compositor, então pessoas me pediram música e davam.
eu sei que foi milagre de Deus. Em uma semana eu levanto 10 mil reais. Dei o meu dízimo para ele, pagou, e paguei a minha Voto. proposta. E através dele consegui financiamento de um carro zero numa Glória a concessionária em Deus. Boa Vista, Glória a dando o Deus. meio de entrada. Então, sabe, eu digo que quando você cumpre propósito, quando você entra nessa aliança, tua vida prospera. Deus te desata. Porque é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente viva numa desgraça. Se nós temos compromisso com a obra, se nos entregamos ao ministério, se fazemos isso. Então, dizimar é um princípio. Dizimar na vida da sua cobertura, do seu apostolado, podemos dizer assim, é um princípio de Deus. Isso é o lavar a mão, é servir ao seu apóstolo, ao seu líder, né? E você recebe o manto, porque é aquilo que eu falo, você falou aí, que muita gente fala, a unção que você respeita, é nela que você prospera, né? Você recebe dela, você bebe dela. E toda pessoa que está sobre nós tem autoridade, se é legítima, porque eu desconfio muito de muita gente, por isso que esse negócio de ninguém bota a mão na minha cabeça, qualquer pessoa que eu não conheço, né? Porque isso é muito sério, essa questão. Então, mas pessoas que são legítimas, elas nos destravam. Toda a paternidade legítima sobre nós, toda a cobertura Glória a legítima sobre Deus. nós, Destrava. ela nos destrava, nos prospera, nos abençoa. Né? Nós recebemos do manto, e eu creio muito naquele manto hierárquico, eu creio muito nisso. Se eu estou debaixo de uma mentoria, de um manto apostólico, eu estou debaixo do que está sobre ele, e do que está sobre ele, e do que está sobre ele. É Entendeu? porque o óleo vai descendo da cabeça e escorrendo pela barba, né? Tá escrito isso. Exatamente. Então é Gente, isso. nós estamos chegando na reta final e eu quero fazer algumas considerações aqui. A primeira é que vocês nos sigam aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram e no YouTube. E tanto a mim quanto ao apóstolo Osmarino, né, vocês vão ver aí. Sigam no Instagram, eu preciso que vocês sigam. E me chamem no WhatsApp, né? Você que está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube. O meu WhatsApp está na bio, ou está aqui na descrição do YouTube, pedindo o link com toda a série de lives, porque a série aumenta, todo dia tem live. E amanhã nós vamos estar com o profeta Amaro, vamos falar sobre o ofício profético e o fluir nas fileiras proféticas, dança profética, arte profética, ato profético, intercessão profética. Vai ser tremendo amanhã. Outra coisa, gente, se você... Essa live, essas duas últimas, essa aqui e a anterior, se você não assistiu a anterior, tem que assistir, porque essa live aqui é a continuação da outra, tem um contexto. Ambas com o apóstolo Osmarino, que é o meu mentor, que é que você entenda o que é uma cobertura apostólica legítima. Se você não tem uma cobertura apostólica e precisa, quer fluir nos 5 ministérios, nos dons espirituais, nos 7 montes, na ativação espiritual, entre em contato comigo para que a gente possa se conhecer e ver se temos como te ajudar a gerar essa aliança. Nós estamos inaugurando a base apostólica aqui em Teresópolis e nossa proposta é essa. Lembrando isso que o apóstolo falou, você estando debaixo da minha cobertura apostólica, você automaticamente está debaixo da cobertura do apóstolo Osmarino. Nós temos uma aliança... cadeia, né? Sim, e uma aliança legítima, uma aliança de irmãos, de amigos. Então, me chame no WhatsApp para receber o link com todo o conteúdo, com as lives. E eu também vou te colocar num grupo, nesse grupo do WhatsApp você vai ficar recebendo os avisos. Muita coisa boa vem pela frente, gente. Tá? A unção que você honra é a unção que você prospera. E assim, aprenda, você que é discípulo, aprenda a discernir a necessidade do seu mentor. Porque isso é muito importante. Sim, também, gente. Exatamente. Às vezes você não sabe. Uma vez, gente, eu fui pregar numa igreja, foi na tua igreja, uma vez, há muitos anos atrás, eu não era nem mentor dessa pessoa, você era o mentor dessa pessoa.
mas é só para uma experiência, né? O Alexis falou para mim assim, pastor, Deus mandou depositar R$ 15 para você, te dar na tua mão R$ 15. Desculpa, porque é só R$ 15. Eu estou até constrangido. Aí eu falei, que isso, meu irmão? Eu orei por ele. Eu não tinha dinheiro da passagem para ir embora naquele dia. Claro que você ia me honrar. Isso eu sei. Mas olha, Deus estava falando comigo que ele cuida. Então, às vezes nós precisamos ter discernimento para saber. Porque a gente está sempre aqui bonitão, né? Olha só, apóstolo Osmarino, bonitão, eu estou bonitão aqui. Agora, o discípulo ele tem que ter esse discernimento. Olha, meu apóstolo está precisando de um carro, eu sou empresário, eu tenho condição de dar. Meu apóstolo está precisando de comida. Apóstolo, vai no mercado, enche o carrinho e diz quanto é. Porque isso aí, meu irmão, é você desentulhar a fonte que joga água sobre você. Enquanto Deixa eu contar uma coisinha rapidinho. À vontade, à vontade. Sobre você mesmo. À vontade. Lembra um dia que quando você morava em Jardim América, nós fomos te visitar, você foi pagar lá a prestação lá de imóveis. Lembro disso. A minha esposa olhou para alguns móveis, os nossos estavam todos arrebentados, todos esquisitos. Lembro. Eu não tinha falamos esquecido. Nada. Pois é. Apóstolo Ricardo Ribeiro chegou e falou assim, apóstolo, pode escolher tudo aí. Vou dar uma boa entrada. Pagou algumas prestações, eu sei que ficou para a gente pouca coisa. Verdade. No sujeito que não nos pediu nada, apenas assinamos promissórias para pagar todo mês. Olha, e saímos de lá com os móveis da casa, da sala, do quarto. E eu não tinha, não. Foi um ato de fé. Porque eu sempre criei que primeiro o meu mentor precisa ter para depois eu ter. Eu sempre criei. Primeiro o meu mentor mas outro precisa ter para rapidinho. depois eu ter. Vou testemunho sobre o seu. O meu primeiro notebook, eu comecei a fazer a campanha para o meu primeiro notebook. Né? Você foi o primeiro, muito tempo. Você foi o primeiro a ofertar para o notebook. Nunca esqueci. Entendeu? Então são essas coisas que Deus faz. E às vezes a gente não entende, mas são códigos também que Deus nos dá e a gente vai pegando, né? São as revelações, são os ouros, as chaves que Deus nos dá, a gente pega e não sabe que lá na frente essa chave vai servir para abrir outras portas. Eu creio nisso. Deus abre. Né? Deus faz isso. Chegou o tempo final, né? Faltam 1 minuto e meio e a live às vezes até corta antes de acabar esse tempo. Então, minha gratidão, meu apóstolo, não apenas por essas 2 horas de live que foram maravilhosas. Daqui a pouco elas estarão no YouTube, na playlist. Eu vou te mandar o link também. E minha gratidão sincera, vou falar em reservado. Faça suas considerações finais, lembrando que tem 1 minuto apenas. Amém, querido. Eu só te agradeço. Que Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, como sempre tem orado. E portas tremendas, chaves Deus vai te dar nesse tempo. Com certeza o que você está fazendo não é à toa. Tem algum mistério de Deus nisso. E vamos marcar esse tempo em nome de Jesus. Um beijo para todo mundo que está conosco. Que Deus os abençoe, que possa enriquecer, que Deus possa enriquecer cada um de vocês, porque tudo que nós falamos e o que tem acontecido nessa maratona toda são verdadeiras chaves de ouro para a nossa vida. Que Deus abençoe teu ministério. Certamente você não estará num ministério pirata, mas estará num ministério legítimo, de unção legítima, de autoridade legítima. Beijo para todos, shalom, shalom. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigadão. Salva de palmas para o meu apóstolo aqui. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus.